Benção, mãe. Estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio Êxodo. Bom, vamos lá. Nada como um dia após o outro dia. Quinto álbum de estúdio do grupo icônico Racionais MCs. O disco foi lançado em 27 de outubro de 2002. Estou aqui com a jornalista querida Thaís Regina para falar sobre esse disco. Thaís, tudo bom, amiga? Oi, Elô. Muito obrigada pelo convite. Amo estar aqui no meu quarto e também não vamos falar sobre música. Eu amo! Amiga, convidei você para falar desse disco que eu pessoalmente sou apaixonada, do Racionais. Me conta um pouquinho da sua relação com esse disco. Por que eu te convidei, né, menina? Por que estamos aqui? Por que você gosta tanto desse disco? Nossa, é difícil começar a falar, porque eu tava nervosa antes de entrar nessa chamada, porque é muito especial pra mim e é muito especial pra música, assim, história Sim. da música brasileira. Realmente, Racionais é um grupo que mudou o jeito de se fazer rap, o jeito de se fazer música, o jeito de se pensar, e eu acho que a própria concepção do que pode ser um disco, entendeu? Uhum. Enfim, a gente tem esse histórico, essa ligação da música com a política, uma coisa que vem desde sempre na cultura brasileira. A gente fez um podcast que fala um pouco sobre isso. Sim. E me afetou num sentido de o que é esse mundo, o que é São Paulo. Eu sou nascida e criada aqui. E de olhar para o Brasil sem medo, assim, sabe? De discutir a fundo, de entender, porque ele é complexo. E ele é assim, vamos lá. Hoje eu tenho uma visão muito diferente desse disco do que eu tinha quando eu conheci ele. Que eu era bem Me conta mais nova. quando foi a primeira vez que você ouviu, assim, você tem essa lembrança? Ou tipo, a primeira vez que você teve esse contato? Não sei se foi talvez o primeiro disco que você ouviu da Racionais também. Foi, com certeza. Massa, o meu também. Enfim, ele é o clássico deles. Tudo é clássico do Racionais, mas esse é muito especial. Especialmente. Acho que é porque ele é muito swingado, sabe? Eu fui ouvir na escola, eu lembro muito bem, assim, eu acho que também foi o primeiro que eu ouvi. Depois, fazendo uma pesquisa até pra esse programa, tipo, muito se fala do Sobrevivendo ao Inferno, até porque é um disco que, né, tipo, ele entrou no vestibular, né, tipo, é uma coisa um pouco mais icônica, mas foi esse que eu fui ouvir. E na escola, eu já tinha ouvido esse disco, eu não lembro porquê e tal. Daí um professor meu, eu fiz uma escola, assim, totalmente classe média São Paulo, né? Tipo, daí era um cara que ele era, tipo, um pouco mais true. E ele trouxe o Nego Drama pra uma aula de português, assim. Ele colocou no telão, sabe? Daí eu falei, cara, isso é muito icônico. Tipo, puta merda, Professores sabe? que valem a pena. Total. E a gente tava falando muito sobre uma questão de dialeto, né? A gente tava falando sobre isso. E o Nego Drama, ele fala exatamente isso, né? Tipo, gíria não, dialeto. Então, daí ele pegou isso e tipo, vamos falar sobre isso. Daí foi quando eu falei, não, realmente, eu já tinha ouvido, mas eu não tinha destrinchado a fundo o disco, assim. E eu ouvi e falei, nossa, isso realmente é muito icônico, cara. Daí fui ver o DVD, né? Daí você entra no... Aí você entra na pira. no Racionais. Cara, aí você entra no Racionais, total. Eu acho que não foi na minha escola que eu ouvi. Que massa. Eu acho que foi já na faculdade. E que legal. arrebentou a minha cabeça, assim, até pro tipo... foi um momento que eu tava muito percebendo que eu sou uma pessoa racializada, que eu não era uma pessoa branca, porque... por viver em espaços muito brancos e embranquecidos e ter um processo de embranquecimento na minha família, essa me era uma coisa desconhecida, assim, é meio louco falar isso, mas muito eu não sabia. E eu fui saber quando eu entro na faculdade, as pessoas dizem isso sobre mim e para mim. Então foi um processo muito chocante. Que maluco, amiga. Muito chocante mesmo. E conhecer esse disco foi muito alinhado com esse processo de... não sei, é um sentimento quase de roubo de identidade, sabe? Porque você percebe... O Fanon fala isso muito, de uma forma muito bonita. Que você percebe que as pessoas sabiam uma coisa sobre você que você mesmo desconhecia. Uau! Isso produz uma coisa... uma quebra, uma fratura de identidade muito, muito interessante, né? E Racionais esgarçou essa fratura, entendeu? Em vez de remendar, esgarçou. Isso foi ótimo, porque foi uma completa...
transformação de o que eu entendia por mundo, o que eu entendia por mim. E aconteceu tudo muito junto nessa fase da minha vida. Que demais, que lindo ter esse acompanhamento, né? Tipo, as coisas se costurarem dessa maneira, tipo, com um disco tão... É um disco muito lindo também, sabe? Ele é... De algumas maneiras ele é muito bruto, outras maneiras ele traz um funk, né? Ele mistura muitas coisas, muitas referências de cultura negra, seja de São Paulo. Eles falam muito sobre o funk americano também nas próprias letras e no ritmo e em tudo, né? Então é um disco muito bonito, assim. Ele é um espelho, né, da cidade que a gente vive, assim. Exato. Eu acho isso muito incrível. Acho que a produção musical desse disco é insana. É insana, assim. KLJ, Kleber Simões é um maestro, um dos maiores da música brasileira. É inegável. E é inegável, realmente. A cultura do hip hop, ela é uma cultura de resgate. É muito boa essa palavra que você usou. Porque o sample, ele é resgatar. Ele é basicamente você pegar uma música, você transformar ela numa outra música, mas que as pessoas ouçam e elas identifiquem e elas busquem. Então você é uma cultura quase no conceito de Sankofa, sabe? Aquele conceito quemético de você olhar para o passado para poder ver o seu futuro. Então é super... O hip hop se baseia nisso. Só que a quantidade de sample que tem nesse disco, de referência musical, de música negra, é muito insana. É muito insano. Trabalho de seleção e de produção. E eu acho que a beleza tá aí, sabe? Tá no Mano Brown sendo esse cronista tão sincero. Tão... Esse não é mais seu. Subiu, entrei no seu rádio, tomei, você nem viu. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Entendeu? Isso Total. É muito massa que no disco anterior, né, o Sobrevivendo ao Inferno, ele tá trazendo essas crônicas, né, ele tá falando, e nesse outro eles já estavam grandes, né, eles já estavam bombados, então acho que isso que é muito interessante até desse comparativo, talvez, dos dois discos, porque eles, né, tipo, trouxe o sucesso trouxe outras perspectivas, tipo, enriqueceu total essa visão social. Eles já tinham muita noção que eles eram admirados pelos filhos da classe média, né, tipo, por toda essa galera. Então, assim, é tipo um outro momento completo, e é isso, tipo, entrei pelo seu rádio também, você nem viu, tipo, os caras, sabe, entrar no vestibular da Unicamp, então é realmente um outro momento que é muito louco, assim. É muito, muito louco. E acho que é por isso que também que eu gosto tanto desse disco em comparação ao Sobrevivendo, sabe? Não sei, eu acho esse momento, tipo, muito poderoso, assim. O momento do Nada Como Um Dia. Sim, deles mesmo. E eles eram muito novos, né? Você vê que eles começaram Racionais, eu acho que o Brown tinha... Ele era muito novo, ele tinha uns 18. Os caras estavam trampando junto, de motoboy, ele e o Kleber. E aí ficava no horário comercial falando de rap. E aí saem e fazem Racionais. Você entende? E Nada Como Um Dia é uma época que ele já não precisava ter outro trampo, entendeu? Eles eram Racionais, era... Então é isso, eles estavam num momento muito insano. E eu acho que isso traz uma dimensão de poder, saca? Essa consciência de poder. Eu peguei um trecho aqui desse livro do Roberto Camargos, chama Traga Rap e Política, Percepções da Vida Social Brasileira. Eu trouxe. A jornalista não se aguenta. Tem que referenciar tudo. Ele cita aqui uma fala do Brown, a introdução do CD de Conexão do Morro. Ele abre mais um capítulo na história do rap, ou do hip hop, como muitos preferem chamar. Pra mim é indiferente. É que nem falar preto e negro, pra mim é indiferente. Importante é o que eu sou, o que o rap representa, a mensagem. A mensagem é maior do que tudo, é maior do que eu, é maior do que as roupas, é maior do que quem tá recebendo o aplauso. A mensagem, ela é tudo, ela é mais que tudo. Porque não tem ideologia pra defender, não sofreu porra nenhuma e não sabe qual que é, entendeu? Eu já vi muitos pilantras já ser aplaudido. Se até Hitler foi aplaudido, então eu não me surpreendo mais com nada, certo? Subir no palco e ser aplaudido é o acaso. Qualquer um pode fazer isso. Tem que ver o dia a dia, tem que ver a caminhada, a resistência. Quem vai aguentar?
Então, eu acho que é isso, é a mensagem. Não, você vê, e esse disco, ele é a nata disso, né? Porque você tem nesse... são todos os clássicos, Jesus Chorou, Nego Drama, Vida Louca, são todos verdadeiros hinos da periferia, né? Que toca até hoje. Que toca até hoje, total, assim. E acho que também uma coisa obrigatória, né, pra quem vai ler, vai ouvir esse disco, é também ver o DVD do Mil Tretas, Mil Trutas, que tem exatamente, esse feeling, né, de hino, cara. Eu lembro de ver, assim, eu era muito nova e tal, eu falava, meu, caramba, é uma comunidade como nenhuma outra, porque é o que você falou, é a mensagem, vai muito além da música, vai muito além, né, sei lá, de ganhar dinheiro, de não sei o quê. É uma vivência num país extremamente racista, né, extremamente injustiçado e tal, então os caras estão cantando uma vivência, então vai muito além. Vale dizer que é um país, porque é um país completamente injustiçado até hoje, e já era antes. Mas o momento que isso tá se passando é surreal, porque São Paulo tava na fase mais violenta que São Paulo já teve na história. De falar de taxa de homicídio, esse é o momento mais violento. Trouxe aqui... Amo, amiga, jornalista atrás, porque eu já ia perguntar, eu falei, meu, será que eu pergunto? Será que ela tem dados? Em 95, Jardim Ângela é considerado o lugar mais violento do mundo, com 108 homicídios por 100 mil habitantes. E esse é um momento, esse momento de... Estamos quase chegando na redemocratização, não chegou ainda e tal. Desde 75, mais ou menos, começa a polícia militar e o controle físico, militarizado das áreas urbanas. E isso gera uma disputa com o tráfico, surgimento das facções no final dos anos 90. Isso é uma alquimia que faz essa cidade se tornar um dos lugares mais violentos do mundo inteiro à época. Mas é que é muito louco, eu tive uma aula sobre isso recentemente. Ele analisa 100 anos de assassinatos em São Paulo, de 1914 a 2014. Tem um gráfico aqui, e o ponto mais alto é em 1998. Caramba. É curioso, até a discussão que eu tive nessa aula foi como que não é dentro da ditadura militar isso, né? Total, esse número, Mas é pela... Não sei se os números são claros também durante a ditadura militar. Também. Exato, tem essa questão. E tem essa alquimia da disputa territorial muito violenta entre as facções, as bancas, grupos de extermínio e a polícia militar. Caramba. Sendo que o que acontecia mais, o que tem, se você pegar um outro gráfico, de desaparecimentos, e aí sim, pode ter certeza que a ditadura militar ganha de lavada. Entendeu? Mas de assassinato. Então, o Racionais surge numa situação, num contexto que não tem como a crônica, a poesia do Brown, não ser como ela é. Não ser tão cirúrgica, não ser tão dura, não ser tão literal. A gente tá falando de um disco que fala um capitalismo com todas as letras. Todas. E é muito louco porque a figura do Brown, principalmente o Brown, né? Ele era, assim... altamente criticado, né? Você vê até o Roda Viva com ele, assim, algumas perguntas são insanas, né? Então, só o pensamento dele, tratar, sei lá, eles usaram muito, né, a questão do CD pirata como uma forma de disseminar ainda mais a música deles, né? Era uma coisa que eles fizeram, abraçaram e tal, o Brown fala, né, cada um tá no seu corre, não sei o quê. E era uma coisa absurda pros entrevistadores, né? Cara, como assim você vai... Um cara está fazendo algo ilegal, ele é um criminoso, como assim, sabe? Eu já e queria ele, assim, mano... levar ele algemado, né? Então, assim, até TV Cultura, sabe? Então é muito louco, porque, né, é um conservadorismo gigantesco e ele, cara... contra a corrente, pesado e se colocando, né? Ele nunca fez muita entrevista, ele começa a fazer depois de uma certa época, mas assim, só de ver a figura dele nesses espaços, né? Você fala, caramba, a televisão, no geral, era
absolutamente conservadora, né? Absolutamente não contemplava mesmo ninguém. Não, além, ele assim. tava lá, você vê essa entrevista no Roda Viva é insana, porque você vê que ele tá num covil, né? É surreal. Tipo, a galera não para. A galera não para, tipo, critica por tudo, Mas sabe? esse é um perfil da crítica. A crítica musical é que hoje a gente tá vendo uma nova geração. E hoje a gente tá falando 20 anos depois. Então a gente pode falar aqui de uns 15 anos depois disso. Que, né, isso começou a mudar para uma nova geração que foi construída pelos Racionais. Totalmente construída pelo Racionais. Mas antes, a relação do rap com a crítica era surreal. Eu vou ler outro trecho. Vai, leia, traga. De 93, Jornal do Brasil, Apoenan Rodrigues. Rap já é um meio chato de música na sua repetição incessante. Uau. No caso dos grupos brasileiros que cultivam o gênero, então, o assunto ainda piora, quando o que sobra da pobreza musical são letras lamurientas e mal construídas. Caramba. 12 de outubro de 93. É tipo, meu, é cíclico, parece, né? Foi feito com samba, foi feito com rap, E agora tá é sendo feito com funk. Exato. Tipo assim, a gente vai entrando nos ciclos. Porque Ninguém aprende porra nenhuma. é um esforço de criminalizar a cultura de jovens negros. Totalmente. A gente quer tanto esse rolê do funk que tá acontecendo agora. O pessoal tá sendo intimado em casa. Renan da Penha foi preso, entendeu? Porque, associação com o tráfico. Na época do samba era a lei da vadiagem. Vai ficar aí tocando no meio da rua. E no rap é isso. É uma questão de associação com o tráfico. Ou você tá... Uma coisa que sempre jogam na cara do Brown, e eu acho um absurdo, é muito coisa de quem não ouviu a obra, é dizer que influencia as crianças, as pessoas que estão ouvindo a ir pro crime. Porque é igual você funk, você influencia fala putaria, sei lá o quê. Eu sou um total. 5-7. Pô, mano, mas você não ouviu o resto do disco? Assim, a gente tava falando da questão do capitalismo, agora que eu fui ver, tipo assim, crime vai, crime vem. É tipo assim, a música mais... assim, anticapitalismo pesado. Assim, é uma lição, cara. Você ouve aquilo... Eu lembro de ouvir, eu assim, garota branca, São Paulo, classe média, né? E eu era exatamente ali de Santa Amaro, né? Eu tô, tipo, exatamente do outro lado da ponte, tá ligado? Tipo assim, e eu ouvia aquilo e ficava, da uau! Ponte pra lá. Eu estava, literalmente, da ponte pra lá. Era eu. E eu estava ouvindo aquilo e falando, meu... Ele tá falando com todas as palavras, tipo, todas as palavras, sabe? Mas, meu, tava puxando a letra aqui, o próprio refrão, né? Então, o que ele canta, o crime vai, o crime vem. A quebrada tá normal e eu tô também. O movimento dá dinheiro sem problema e o consumo tá em alta como manda o sistema. O crime vai, o crime vem. A quebrada tá normal e eu tô também. Onde há fogo, há fumaça. Onde chega a droga é inevitável, embaça. Acabou. E é muito isso porque acho que pra mim ainda mais vindo de, tipo, uma família branca, tipo, imigrantes europeus, né? Tipo, é uma questão da droga, como se a droga fosse... Sei lá, o ponto de vista deles é muito interessante porque eles não estão falando bem em nenhum momento de droga, entendeu? Tipo, então já meio que desmistifica e acaba com qualquer tipo de argumento sobre... você tá incentivando qualquer coisa de droga. E não é esse o discurso, na verdade é exatamente o contrário, sabe? Acho que foi isso também que essa música traz, que é uma questão de capitalismo, uma questão de dinheiro, é uma questão de... São outras coisas, de legislação, sabe? Se o Estado não se apropriar desse mercado e regular esse mercado, vai haver o crime. Vai haver o crime o que acontece. Organizado. Não tem como. O crime organizado nasce de legislações ruins. Ou a ausência delas. E eles também falam muito nas músicas sobre o consumo, que é de playboy, tipo, playboyzada consumindo, playboyzada indo lá. E eu, tipo, pode crer, eu tava no ensino médio, vendo um monte de amigos cheirando cocaína, fumando maconha, sabe? Então você tá, tipo, você vê aquilo, né? Então eu, no caso, eu era exatamente o playboyzada que consumia a droga. E esse consumo tem consequências. Então acho que essa é a grande aula, né? Por isso fez tanto sucesso entre a classe média, porque,
tipo, você participa daquilo. Talvez ele não tá contando da sua vivência, né? Mas você participa daquilo e você... Você é intimado, né, por esse álbum. Totalmente intimado, cara. Você não tipo pode assim, não olhar pra essa realidade. Não pode não olhar. Você não pode fazer não pode não fazer uma crítica, sabe? Tipo... Então, é muito interessante, assim. E eu acho que pra mim tem um trunfo muito grande é tornar essa discussão absolutamente acessível. Porque, olha, eu fui falar a parte agora sobre essa formação do crime organizado, mas a minha fala é de uma pessoa completamente criada na academia, entendeu? Que vive atrás de um livro. Que vive enfornada em tese de não sei quem, fulano de não sei que lá. Mapa da violência. Tipo, não precisa. Mano Brown, mas um sobrevivente. Entendeu? Então, é muito insano como você traz essa discussão para uma lógica muito mais fácil, muito acessível e não tem erro. Não deixa margem. Não deixa nenhuma margem. É tipo... Perfeito, assim, tudo segurando as pontas, sabe? Tudo muito bem falado, muito bem estruturado. Tanto que, né, tipo, virou um clássico. Tanto que estamos falando dele, tanto que, né, tipo, as pessoas ouvem ainda e falam sobre, tipo, Brown, né, capa de L, né? Tipo assim, o cara, ele merece tudo, Nossa. Assim como, né, todo o resto do Racionais, Ice Blue e tal. Mas é que, tipo, não tem erro, cara. Não fizeram, assim... de forma simples, então é muito louco. E daí eu até puxei aqui que ele foi eleito pela Rolling Stone nesse disco como... Está em 88, o melhor disco brasileiro de todos os tempos. 88 eu achei até longe, mas tudo bem, né? Quem são os 87? Eu não procurei porque eu não queria ficar chateada, mas eu fiquei procurando, tipo, sei lá, informações sobre esse disco, assim, eu sempre curto puxar, né? Tipo, não sei o quê, o melhor de não sei quanto. E daí, assim, eu não achei muita coisa, assim, só achei esse da Rolling Stone. E tem muita coisa sobre o Sobrevivendo ao Inferno, né? Que daí é um outro disco que eu acho que ele foi muito mais, tipo... sei lá, quebrando a porta em alguns sentidos, né, do Racionais. É um disco que foi pra MTV, tipo, Um Homem na Estrada, né, tipo, sample do Tim Maia. Daí foi um rolê muito mais de iniciante, mas aí esse, assim, é o que é. E me diz uma coisa, amiga, qual que é a sua música favorita do álbum? Difícil. Mas acho que eu fico com essas 3, assim, hoje. 12 de outubro, eu sou um sucesso étnico drama. Lindíssima trilha, você fez todo um equilíbrio aí, eu achei que ficou perfeito, realmente. E uma que eu gosto muito, que eu acho curiosa, é A Vida é Desafio. E eu tava ouvindo antes de entrar na nossa conversa, e eu fiquei pensando, você não acha que A Vida é Desafio, ela surge num contexto, ela tem um poder muito parecido com o Leal soltando em 2021, num contexto pandêmico, crise pra caralho, desemprego pra caralho, uma marca de mortes assustadora, um governo de extrema direita, e ele solta um disco que tem Posso Mudar Meu Destino. Eu vi essa relação, assim, porque eu acho que o disco do Leal bebe muito do Racionais, muito, assim, estudou e fez, e entregou muito. E quando chega Posso Mudar Meu Destino, eu estava assim, chorando, que nem criança. E cara, Caramba. É muito insano que ouvindo A Vida é Desafio, eu tive esse mesmo sentimento, sabe? Essa mesma carga de... Que louco. Então não sei, eu acho que as coisas... Que lindo. Faz parte disso que você falou no começo da nossa conversa. As coisas continuando, né? O resgate que o hip hop propõe. Os resgates. Não, tipo, esse disco em si foi resgatado depois pro Criolo, né? Você tem diversos artistas que depois vão, tipo, meio que picotar esse trabalho por inteiro e trazer todas essas referências à tona depois. Então, com certeza, não sei se foi tão consciente, mas com certeza é um trabalho do hip hop, né? Tipo, faz isso de forma muito livre, que é muito lindo, porque você tá referenciando, tipo, artistas vivos, né? Eu acho isso muito, muito lindo, assim, você fazer essas homenagens verdadeiras, né? De pessoas que mudaram sua vida real, assim. Então, eu vou trazer, amiga, talvez, como eu falei, talvez da ponte pra cá, porque realmente... Da menina assim, da ponte pra lá.
Eu era a menina da ponte pra lá. E fiquei muito tocada, tipo, muito atravessada. Esse disco me atravessou muito. Com certeza, que nem a gente conversou, né? Que você tava falando no começo do programa sobre discos que mudaram a sua vida. Esse disco, assim, mudou minha vida, mudou minha relação com música. Tipo, com certeza me colocou no caminho que eu tô agora, sabe? E essa música, especialmente, tipo, me atravessou muito, assim. Por causa das letras, assim, por causa que ele fala. Ele te bota na parede, fala tudo, assim. Então, eu achei muito interessante. E acho que é uma das minhas escolhas, com certeza. E, acho que Nego Drama também, né? A Vítima também é uma que eu lembro de ouvir com muito peso no coração, assim, com muita... Tipo, eu tava ouvindo um podcast, né? Que a gente faz hoje, assim. Você ouve uma história, você tá ouvindo um podcast, cada letra. E a vítima mais ainda, né? Tipo, nesse ponto de vista, né? Dessa pessoa que cometeu um crime, enfim... Né, independente do que ele seja, e ele narra essa questão da marginal, né, todas essas questões que pra gente que mora em São Paulo são muito cotidianas, tipo, coisas muito cotidianas que em um segundo dá merda e, enfim, né, como as consequências dessa merda são diferentes pra cada pessoa. Então, talvez essa tríade também pra mim, tipo, Nego Drama, A Vítima e Da Ponte Pra Cá, acho que são músicas que me atravessaram muito. Isso é muito interessante. Os discos do Racionais, todos eles tem essa contação de histórias quase no nível cinematográfico mesmo, né? Você realmente você vê cenas. O Homem na Estrada é um grande exemplo também, mas A Vítima é muito forte. A Vítima, esse disco especialmente, ele traz um trabalho assim de sonoplastia, tipo de colocar nesse universo. Tipo, você vai ouvir a polícia, você vai ouvir o carro batendo, tipo, você vai ouvir, né, tipo, o choro da mãe no final da música. Então são coisas que, assim, é um podcast mesmo, né, a gente brinca, mas é um trabalho muito parecido com você, tipo, fazer uma experiência imersiva, né, de uma situação, você colocar a pessoa nessa situação. Então eu acho interessante, tipo, que eles já estavam bombados, né, eles fazerem esse trabalho muito, muito minucioso, porque talvez eles sabiam que também... Tipo, pessoas como eu iam ouvir, sabe? Tipo, sabe? Não sei, às vezes eu fico pensando nisso. Não que o trabalho seja feito, né, pra classe média muito, muito diferente disso. Mas eu acho que ele é muito imersivo e... Mas ele sabia que ele tinha o poder de extrapolar, né? Exatamente, acho que é isso. Exatamente o que eu quis dizer. Ele tava muito ciente que já disso. ia se identificar com esse disco. E ele esgarça isso. Eu acho que a imersão é muito... É que eu achei muito bonito que você falou que esse disco e que Da Ponte Pra Cá te colocaram no caminho que você tá hoje. E eu fico pensando, talvez, pelo momento que eu conheci esse disco, talvez eu viesse mesmo a entender que eu sou uma pessoa racializada, mas pelo ambiente que eu vivo, talvez eu não me daria conta de tudo que atravessa isso, ser uma pessoa racializada no Brasil. Uhum. Aprendizados muito íntimos, sabe? Eu acho que isso que me deixa muito chocada. São aprendizados muito íntimos de vivências específicas e ele, na verdade, atravessa, né, toda essa multidão, assim. O poder de fazer arte, né, amiga? O poder de fazer arte, tipo... Totalmente, amiga. No seu maior potencial, né? Tipo, na maior potência do que pode ser, assim. Eu acho que esse disco, né, pra, tipo, brasileiros, assim, ele carrega isso totalmente. Talvez pra mais São Paulo, né? Mas não sei, tipo... Não, BR. BR, né? Eu então... falando de São Paulo, né? Que é de São Paulo também. Eu tipo assim, não sei. A autoestima sudestina não para nunca. BR, menina, BR. Ai, eu amei, para. Bom, finalizando, acho que assim, tem uma pergunta que a gente gosta de responder nesse programa, que é o que faz esse disco um clássico? Mas eu sinto que a gente passou as últimas meia hora falando sobre isso, tipo, a gente acabou trazendo muito mais, né, tipo, o sentido e as mensagens do disco. Eu acho que é isso que faz ele um clássico completamente. E pra finalizar, mais uma pergunta muito difícil, que é: que nota você daria pra esse disco? Qual é a minha escala? De 0 a 10. Preciso pensar muito criticamente.
10. Ai, que difícil. Uau. Demorastes. Não, eu também, 10. Eu não tenho eu não tenho Não dúvidas. tem como. É isso, é o que você falou. Ele é o 88 da lista da Rolling Stones. Quem são esses ele é 87? Eu não vou nem pesquisar. Qual que é eu o pensei em critério? fazer isso, sabe? Eu pensei em colocar na pauta, tipo, 88 atrás de pipipi papapá. Eu falei, eu não vou fazer isso. Tipo, eu realmente não vou me colocar nesse lugar. Amei, amiga. Amiga, muito obrigada por entrar nessa discussão comigo. Foi muito mais gostoso do que eu imaginava. Acho que a gente, né, tipo, trouxe assim. Eu gosto muito de falar de música desse lado pessoal, subjetivo. Então foi muito gostoso falar com você sobre esse disco, porque ele trouxe à tona, né, essas histórias, esses sentimentos. Então, muito obrigada por conversar. Obrigada por esse espaço, amiga. Sério, eu adorei o convite. Muito mesmo. Bom, próxima vez a gente traz outro disco da Racionais, outro clássico que seja, a gente vem falar sobre ele. Então é isso, pessoal. Esse é o Clássicos VFSM, um programa extra do podcast VFSM. Esse programa sai antes para os nossos assinantes, viu? Então assina a gente lá no padrim.com.br/podcast VFSM por apenas R$5 mensais. Você participa do nosso grupo fechado por lá. Segue a gente também em @podcast VFSM no Insta e no Twitter. Eu sou @elocliver e @revista Balaclava no Instagram. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.